capítulo 4. Já gastei 15 minutos ali. Eu quero ver se eu consigo fazer esse estudo com vocês em as meia hora faltantes aí, amém? Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Eu vou ler um pouco antes, irmãos, para dar base aqui para o nosso estudo. Então eu vou ler um pouquinho antes, tá bom? Eu vou começar ali no versículo 8, para depois a gente chegar no 19, amém? Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em enfermidade na carne. E não rejeitaste nem desprezaste isto que era uma tentação da minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus e como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Por vós dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e me daria. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo de vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém? Glória a Deus. Que palavra dura, né, irmãos? O apóstolo Paulo trazendo essa carta, né, escrevendo essa carta e trazendo essa palavra aí para os Gálatas. A gente fica até meio espantado, né, com essa questão, porque é uma palavra muito dura. E talvez quando eu comecei a ler aqui, eu falei, poxa vida, saí da minha casa hoje para receber uma palavra de vitória, e o pastor vem com uma pancada dessa. Eu estou precisando de outra coisa, né? A ideia aqui, como é o ensino, é a gente tentar entender primeiro o porquê Paulo estava falando dessa forma com os Gálatas. Porque havia um motivo. Paulo não tinha mania de sair batendo em todo mundo todo o tempo, mas ali ele estava precisando fazer algo, a ponto dele chegar e dizer assim, olha, eu sinto de novo as dores de parto. Eu sinto de novo as dores que eu tive quando eu gerei vocês como igreja, quando eu vim plantar essa igreja. E agora eu sinto de novo as dores de parto. E eu vou fazer isso, ele quer dizer, eu vou fazer isso até Cristo ser formado em vocês. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja, né, sobre essa ideia do que é receber a Cristo, alcançar a salvação em Cristo, e o que é ter Cristo formado em nós. Mas não é por esse caminho apenas que eu quero trilhar hoje, mas entender a importância da igreja conhecer a palavra de Deus, já naquela época e principalmente nos nossos dias de hoje. O que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui, essa correção aos Gálatas, não era só uma repreensão, mas era também um zelo e um cuidado, porque eles estavam se desviando daquilo que Paulo havia pregado. Porque outras pessoas chegaram no meio deles e começaram a inserir de forma sorrateira doutrinas que estavam mudando aquilo que Paulo havia pregado. E estavam então tirando eles de dentro do ambiente que Paulo havia colocado para um ambiente onde estava se distanciando da graça de Deus.
Então eu separei aqui alguns pontos, irmãos, para a gente poder ir conversando sobre isso. E eu vou realmente ler aqui, porque tem bastante coisa, e é um estudo mesmo hoje, né? A ideia aqui não é uma pregação pública, mas um estudo. Então a primeira coisa que eu queria dizer era o tema, o risco de uma igreja sem bases bíblicas fortes. Então quando a gente olha para a situação que Gálatas chegou, é porque eles deixaram as bases bíblicas que o apóstolo Paulo tinha dado a eles e estava dando ouvido a outras coisas. A Bíblia chama aqui, ele mesmo, Paulo, escreve dizendo que são falsos mestres, falsos ensinadores que se inseriram no meio da igreja e começaram a aplicar os seus pensamentos e suas ideias. Como que a igreja foi plantada? Só para a gente ter uma ideia. A igreja da Galácia foi formada durante a primeira viagem missionária de Paulo, acompanhada de Barnabé. Então Paulo, na sua primeira viagem missionária, junto com Barnabé, ele passa então pela Galácia, pela região da Galácia, e ali ele funda essa igreja. Isso está escrito lá em Atos, capítulo 13, até o capítulo 14. Então, se você quiser anotar para você ler depois, você vai ver ali essa viagem de Paulo. A região da Galácia era situada no território da atual Turquia, nos dias de hoje. Era habitada por gentios judeus. Paulo pregava primeiro nas sinagogas, onde encontrava judeus e os prosélitos. O que é os prosélitos? Aqueles que não eram judeus, mas estavam praticando o judaísmo, ou seja, não eram judeus de sangue, mas se converteram ao judaísmo. Então eram os prosélitos. Mas sua pregação também alcançava os gentios que eram atraídos à fé cristã. A mensagem central de Paulo era a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então a mensagem central, o ensinamento central de Paulo era a justificação pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, você, pelo simples fato de você crer em Jesus, você já se torna justo. Mas o justo aqui não é o justo com relação à sua justiça, o seu julgamento, mas com relação à condenação que você já tinha antes de Cristo e agora você é considerado justo porque é anulado, é cancelado o pecado da qual você viveu antes de conhecer a Cristo. Então, aquilo que te fazia ser um condenado é retirado da sua vida a partir do momento que você deposita sua fé em Cristo. Então, era essa a doutrina e o ensinamento que Paulo estava trazendo à igreja. E isso a depender das obras da lei, ou seja, independente das obras da lei, se você crer em Cristo, você é considerado justo. Esse era o resumo. Muitos gentios responderam ao Evangelho, formando uma comunidade vibrante de cristãos, mas ainda imatura e vulnerável às influências externas. E é aí que nós queremos, que eu quero incentivar os irmãos com relação a conhecer o estudo, conhecer a palavra de Deus e a fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor possam também ter mais conhecimento da palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, se naquela época já havia esse problema, porque imagina só, para que alguém inserisse uma doutrina errada numa igreja local, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que entrar nessa igreja e participar da vida dessa igreja e ali ganhar a confiança das pessoas e depois inserindo as suas doutrinas até conseguir mudar aquilo que foi plantado. Mas hoje não é mais assim. Se você enfiar a mão no seu bolso aí agora, você já vai sacar o seu celular, você já vai abrir aí na internet, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, e vai ter gente lá trazendo uma avalanche de doutrinas. E como que você e eu, como que nós vamos filtrar isso? Lembra que eu contei uma ilustração, acho que eu contei recentemente aqui, a ilustração do cara do FBI? Lembra que eu contei?
Quem aqui ouviu falar sobre o cara do FBI? Não, quem não ouviu, fica mais fácil. Qualquer coisa eu conto de novo. A história do rapaz do FBI diz que tinha um cara que ele era especialista para identificar o dólar falso. Então ele saía mundo afora para ver aonde estavam falsificando o dólar. E ele veio parar no Brasil. E diz que o pastor recebeu ele, né? E aí estava almoçando um dia com ele, e ele ficou curioso, porque disse que o cara era muito bom. Diz que ele olhava assim, nem precisava pôr a mão, ele olhava de longe e ele dizia: é falso. Esse dólar é falso, pode jogar fora. E aí o pastor perguntou para ele: posso fazer uma pergunta? Ele falou: pode. Eu queria saber uma coisa assim, eu fiquei sabendo que você é muito bom, você bate o olho e já sabe qual que é o dólar falso. Eu não sei. Rapidinho, você pode jogar na mesa aqui que na hora eu já te falo, esse é falso, esse é verdadeiro. Ele falou assim: eu queria saber quanto tempo você estudou o dólar falso para reconhecer com tanta facilidade. Ele disse: eu nunca estudei o dólar falso, eu só estudo o verdadeiro. Quando eu vejo o falso, eu já sei que é falso, porque não é igual ao verdadeiro. E assim também é para nós a questão da palavra. Para que a gente possa identificar as falsas doutrinas, a gente tem que estudar a verdadeira. E se a gente não nos aplicarmos ao conhecimento da palavra de Deus, e quando eu falo de conhecimento da palavra de Deus aqui, irmão, não estou falando de teologia intelectual, de saber os pensamentos teológicos ao longo dos anos, quem fez essa obra ou aquela, não é isso. É Bíblia mesmo, é o que diz a palavra. A Bíblia diz que eu e você temos que ser obreiros aprovados e que maneja bem a palavra, para que quando nós formos indagados, questionados sobre a nossa fé, a gente saiba dar razão da nossa fé. É sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando de estudos na igreja, da qual vai sair pessoas daqui para dar palestra para multidões, ensinar teologia, não é sobre isso. Mas é você saber da razão da sua fé e ensinar pessoas também a saberem da razão da sua fé. Então essa é a nossa ideia. E é isso que faltou para os irmãos dos Gálatas. Os irmãos lá da igreja dos Gálatas, lá da Galácia, faltou isso para eles. Então começou alguém a colocar doutrinas e eles foram adquirindo aquilo e foram se adaptando àquilo naquela época. Então o contexto, como que a igreja foi plantada, foi dessa forma. O contexto da igreja de Gálatas, o segundo ponto que eu quero tratar aqui, são 4 pontos. Os cristãos da Galácia eram em sua maioria gentios convertidos, ou seja, pessoas que não faziam parte do judaísmo antes de crerem em Cristo. Então, a sua maioria eram pessoas que eram gentias, gentios convertidos. Então, eles não conheciam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles passaram a conhecer pelo cristianismo, ok? Eles se alegraram inicialmente com a liberdade do Evangelho, mas foram rapidamente influenciados por falsos mestres, conhecidos como os judaizantes. O que é esse termo, judaizantes? Judeus que acessaram o Evangelho através de Paulo, que se converteram ao cristianismo e que conheciam a Torá, as leis de Moisés, e que viviam antes do cristianismo essas leis, que eram circuncidados por causa da lei, e agora eles então eles fizeram as suas próprias análises, discordando de algumas coisas com relação aos ensinos de Paulo, e aí, quando Paulo não estava presente, eles iam então aplicando as doutrinas deles e colocando as pessoas debaixo do jugo da lei novamente, mesmo sendo cristãos livres da lei, estavam agora sendo subjugados, inclusive sendo orientados a fazer a circuncisão. Então, se esses judaizantes tivessem tido êxito, nós teríamos que fazer circuncisão, viu, Júlio? Nós ia ter que passar por esse negócio. E glória a Deus que Paulo repreendeu, e glória a Deus por isso, aleluia. Esses
mestres, insistiam que os gentios deveriam seguir a lei de Moisés, incluindo a circuncisão, para serem salvos, e acrescentando requisitos legais ao Evangelho da Graça. E esse conflito gerou confusão entre os Gálatas, que começaram a abandonar a liberdade em Cristo e retomar as práticas da legalidade. Então a igreja começou a sair do foco da visão de Cristo e começou a ficar deturpada com relação ao Evangelho. Bom, aí entra uma questão muito importante, porque alguém poderia pensar assim: a igreja se desviou completamente, abandonou a fé em Jesus, abandonou o culto a Jesus. Não é isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que dentro do ambiente de adoração a Jesus, dentro do ambiente de fé em Cristo, eles começaram a inserir outras coisas da qual Cristo já tinha vencido na cruz. O apóstolo Paulo chega a dizer que aquilo que eles estavam praticando, por mais que tinham talvez uma boa intenção, anulava a cruz de Cristo. O que é anular a cruz de Cristo? É anular a sua salvação. Porque sem cruz não tem salvação. Entende? Então a coisa era muito séria e continua sendo séria nos dias de hoje, nos dias atuais. E aí agora o motivo da correção de Paulo, esse é o terceiro ponto que eu quero tratar aqui. E para isso eu vou ler Gálatas capítulo 1, versículo 6, se quiser deixar aí, a gente depois ir lendo, tá? Paulo escreve aos Gálatas com urgência e até indignação. Ele repreende a igreja por ter se desviado tão rapidamente do verdadeiro evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aqui ele já chama a doutrina que estava sendo implantada como outro evangelho. Lembra que em um outro momento o apóstolo Paulo disse assim: se vier um anjo pregar você outro evangelho que não for esse, considere-o anátema, considere-o maldito. Ou seja, ele estava dizendo assim: olha, vocês estão debaixo de maldição, o qual não é outro senão o que há alguns que vos perturbam e que querem perverter o evangelho de Cristo. Então ele disse assim: olha, tem alguns entre vocês, quando ele escreve a carta, que estão pervertendo o evangelho de Cristo, que estão ensinando fábulas e coisas que não deveriam ensinar, e vocês estão seguindo. A carta apresenta argumentos teológicos e práticos para reafirmar a salvação. A salvação vem exclusivamente pela graça, que a salvação vem exclusivamente pela graça, por meio da fé e não pelas obras da lei. Os principais motivos da correção de Paulo incluem: primeiro, desvio do evangelho da graça. Os Gálatas estavam adotando um outro evangelho, como eu li aqui agora há pouco, no versículo 7, que na verdade não era o evangelho. Depois, o legalismo é o segundo ponto aí que faz parte da repreensão de Paulo. A tentativa de obter justiça diante de Deus por meio da lei anulava a obra redentora de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos dar uma lida lá? Gálatas capítulo 2, versículo de número 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Capítulo 5 agora, e versículo 4.
capítulo 5, versículo 4. Olha o que ele vai dizer: de Cristo vos desviastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. Ou seja, vós que procurais justificar-vos na lei, caiu da graça, né? Essa frase caiu da graça, tem até uma igreja que utiliza isso para os irmãos que eles consideram desviados, né? Eles falam, o irmão caiu da graça, né? Perdeu a salvação. E o apóstolo Paulo usa essa expressão aqui. Então, o legalismo leva a pessoa a estar numa condição de ter caído da graça, abandonado a salvação. Então, nós temos que tomar cuidado com essa questão do legalismo. E eu tenho uma ideia sobre o legalismo que é muito interessante. Quando a gente fala de legalismo, a gente começa a dizer, olha, o irmão que usa calça e terno é legalista, não é? Já vem na nossa cabeça assim. A irmãzinha que usa saia lá no pé é legalista, caiu da graça. Mas não é sobre isso apenas. O que é o legalismo? O legalismo é uma prática que eu posso fazer para me beneficiar da lei, para me justificar daquilo que é a lei, tanto de um lado quanto do outro. Quando eu acuso o irmão dizendo que ele vai para o inferno só porque ele usa um terno, eu também estou sendo legalista, só que no outro extremo da legalidade. Você está me entendendo? Por quê? Porque eu estou julgando o meu irmão, estou dizendo, eu sou melhor do que você, eu vou ser salvo, você não, só pelo fato de eu saber, de eu ver que o irmão usou lá no bagulho. Ou eu querendo olhar para a Bíblia e dizer, olha, não está escrito, então eu posso fazer. Eu também estou sendo legalista. Pastor, mostra para mim onde é que está escrito isso aí. Não, irmão, não está escrito, tem os princípios, mas não está escrito, então quer dizer que eu posso fazer. Se está escrito, também, eu posso fazer. Eu sou legalista, porque está escrito, então eu não faço. Mas se não está escrito, então eu posso fazer. Se eu tomar essa postura, eu estou usando a lei para dizer, não está escrito lá, se tivesse escrito eu obedeceria. Então não é Jesus, não é o princípio, não é as ideias de Jesus que guiam a minha vida, é a lei, do mesmo jeito. Mesmo quando eu olho para a Bíblia e diz que não está, mostra para mim onde está escrito. Entende? Então quando eu começo a lançar isso na minha vida, eu estou sendo legalista. Então nós temos que tomar cuidado. A terceira coisa aí que levou Paulo a trazer a repreensão para os Gálatas é a perda da liberdade espiritual. Eles estavam trocando a liberdade em Cristo por um jugo de escravidão. Versículo 1 do capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Depois, o abandono do relacionamento com Deus é um outro ponto da qual leva o apóstolo Paulo a repreender eles. Capítulo 3, versículo 2, que diz assim, quero apenas saber isto de vós, que recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejas agora vos aperfeiçoando na carne. Olha o que ele diz: vocês começaram no Espírito e agora estão se inclinando para a carne. Então o apóstolo Paulo ele bate muito firme nessa questão com relação aos Gálatas, e é um cuidado que nós temos que ter. Agora o ponto de número 4 dos 4 pontos que eu tinha separado aqui. O desejo de Paulo de ver Cristo formado nos irmãos. Então depois ele chega lá no capítulo 4, versículo 19 e fala assim, olha, eu tenho dores, eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então ele traz a expressão Cristo ser formado em vós.
Isso lá no capítulo 4, versículo 19. Então Paulo usa uma metáfora, material, para expressar a sua preocupação e o amor profundo pelos Gálatas. Ele se compara à sua mãe em dores, a uma mãe em dores de parto, indicando que a sua luta é intensa e contínua até que Cristo seja formado neles. Essa expressão aponta para a maturidade espiritual de Paulo, que deseja ver também essa maturidade nos irmãos. Ou seja, nós aqui somos líderes, na presença de Deus. Deus te trouxe aqui para que você aprenda e para que você possa olhar para os outros irmãos da igreja e transmitir a eles essa maturidade que Deus está aplicando na sua vida, para que você possa transmitir a eles o conhecimento que você tem, fortalecer os seus irmãos. O que significa Cristo ser formado, lá em Gálatas? O que significa isso? Primeiro, refletir o caráter de Cristo, no fato dele ser formado, pela renovação da mente e exibir frutos do Espírito. Olha Gálatas 5:22, que a Bíblia diz. Os irmãos já conhecem bem esse texto, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí ele diz: contra essas coisas não há o quê? Lei. Esse finalzinho aí é mais uma cutucada para rebater o que estavam fazendo lá dentro. Então, contra essas coisas, pode jogar fora a lei. Ou seja, e isso aqui são os princípios que Jesus ensinou. Jesus disse: aprendei de mim, ele fala. E quando ele fala aprender de mim, esse é o caráter que a gente encontra em Cristo. Tudo isso que está aqui em Gálatas 22, 23, a gente encontra em Cristo. E é isso que ele quer dizer: você tem que ser o reflexo de Cristo. Nós temos que ser o reflexo de Cristo e não o reflexo da lei. Amém, irmãos? Depender da graça de Deus, compreender que a vida cristã é vivida pela fé no Filho de Deus, que vive em nós. Gálatas 2:20. Depois eu posso mandar esse estudo também lá, para vocês. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a grande base. Já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Demonstrar unidade, ou seja, Cristo formado em nós também demonstramos o quê? Unidade em Cristo. Não haver mais distinção entre judeus e gentios, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28, vamos lá? De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Havia essa distinção entre eles, Então, a lei judaica ela também trazia essa ideia dessa distinção, e Paulo fala: não há escravo, não há livre, é tudo igual, são todos da mesma forma, Eu tive esse fim de semana lá em Nova Santa Rosa, e lá é uma cidade colonizada pelos alemães. É até engraçado, até os velhinhos lá, eles falam alemão ainda, é muito, muito legal. E aí eu tive conversando com o pastor Carlos, o pastor de lá, e ele falou assim para mim: como é que é o nome em alemão? Schwarz. Ele falou: você aqui é Schwarz. Eu falei: o que é isso? Preto. Você aqui é preto. Eu falei: não, eu sou mesmo, você eu tenho certeza. Aí ele pegou e começou a me contar por que ele estava dizendo isso. Porque havia naquela cidade, isso recente, coisa de 10 anos atrás, uma dificuldade muito grande de eles se relacionarem com pessoas de cor.
e que ainda pode ser que encontre pessoas que tenham uma certa dificuldade ali de se relacionar com eles lá. E aí ele estava me falando sobre essas coisas, né? Eu achei muito interessante isso. E aí o que acontece? A igreja está lá, né? Não só a nossa igreja, a Fonte, mas tem outras lá. E aí essas pessoas tinham a função de evangelizar, mas em alguns casos os Schwartz ficavam de fora. E eu achei muito engraçado, muito legal essa questão. Só que hoje já não é mais tanto assim, graças a Deus, me receberam muito bem, foi uma bênção, comi até sair pelas orelhas, como diz a minha mãe. Então é isso, irmãos, uma das coisas que acontecia é essa discriminação entre eles, da qual o evangelho não cabe, não deve ter, né? Então é muito importante isso. Então Paulo desejava que os Gálatas crescessem em maturidade e se tornassem discípulos maduros e viessem em total submissão a Cristo, refletindo a sua glória em suas vidas. Bom, para finalizar aqui, a aplicação prática desse estudo nosso. Então, um resuminho básico aqui. Primeiro, cuidado com falsas doutrinas. Essa seria um resumo prático. Assim como os Gálatas, precisamos estar atentos para não ser desviados por ensinos que distorcem o Evangelho da graça. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Segunda coisa, crescimento espiritual. A formação de Cristo em nós é um processo contínuo. É um processo contínuo e requer oração, estudo da palavra e dependência do Espírito Santo. Então, o crente maduro, irmãos, para se tornar um crente maduro, ele precisa de muita oração e de muita Bíblia. Não tem como a gente amadurecer no Evangelho sem buscar o conhecimento da palavra de Deus, sem buscar conhecer o Evangelho de verdade. Porque, queridos, quando você conhece o Evangelho, você consegue avaliar as coisas. Quando você não conhece, você é obrigado a seguir o que os outros falam. E você pode buscar o conhecimento de Deus para o teu coração e se fortalecer nele, amém? E a outra questão também aqui é o foco na graça de Deus. Não somos salvos ou mantidos pela lei ou obras, mas exclusivamente pela graça por meio da fé. Depois, por último, o amor pelos irmãos. Como Paulo, devemos nos preocupar com o crescimento espiritual dos outros, ajudando-os a caminhar firmemente em Cristo. A ideia desse estudo é que ele vem reforçar, né, o objetivo final do Evangelho, que é Cristo ser formado em cada um de nós e transformar aí a nossa vida em testemunho para o mundo. Jesus disse: sereis testemunhas. Então, nós somos testemunhas de Cristo. Para testemunhar esse Cristo, precisamos conhecê-lo e viver o seu caráter. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Quase 9 horas ainda. É isso mesmo? O relógio ainda está certo? Tá certinho. Amém, queridos? Então, o resumo aqui é esse. A ideia de trazer aqui foi um estudo resumido de todo o livro aqui, né? De toda a carta de Paulo, o objetivo, por que ele escreveu, o que motivou a escrita de Paulo, né? Muitas das vezes a gente pensa assim: para mim pregar lá na igreja, eu tenho que pôr o joelho no chão, aleluia, tem que vir uma revelação do alto, eu só posso aplicar aquilo que for revelado da glória. A revelação de Paulo aqui foi o problema da igreja. Sim ou não? Os irmãos concordam comigo, não? Então há uma religiosidade no nosso coração, muitas das vezes, e que acha que não, se Deus não revelar a pregação, está tudo errado. Não. Em alguns momentos, eu como pastor dessa igreja, assim como Paulo era o líder daquela igreja, eu posso trazer aqui um ensino para a igreja, porque eu sei que tem problemas para ser resolvido na igreja. Isso é normal. Isso é comum. Né? E quando eu falo na igreja, é igual o dele aqui, né? De forma coletiva, não de forma particular. De forma particular, se trata com a pessoa em particular. Mas se a igreja tem um problema coletivo, é tratado de forma coletiva. E Paulo fez isso.
A revelação de Paulo para escrever essa carta foi o problema que tinha dentro da igreja, assim como aconteceu em Corinto também. A igreja estava só no BO, ele foi lá e escreveu a carta. Amém, queridos? Glória a Deus. Então eu quero contar com os irmãos, quero contar com o comprometimento dos irmãos, porque essa ideia, esse desejo, essa vontade que Deus colocou no nosso coração, que ardeu no nosso coração, né? Eu sou muito de ensino, eu amo o ensino da palavra de Deus, né? Amo mesmo, né? Mas assim, do ano passado para cá, isso tem ardido muito no meu coração. E eu entendo que quando Deus impulsiona muito a gente para fazer uma coisa, muitas das vezes Ele não revela o porquê de forma clara. Mas eu entendo, pela experiência com Deus, de que coisas estão para acontecer e que nós vamos precisar de tudo isso. Eu creio que esse ano, irmãos, é um ano de quartel-general, é um ano de preparação, é um ano de ver estratégias, é um ano de olhar para a Bíblia, aprender de Deus ali na palavra de Deus, para que a gente possa viver o sobrenatural muito em breve, algo poderoso, e talvez enfrentar lutas, irmãos, com a espada na mão, de forma clara, sabendo manejar esse negócio, sabendo manejar a espada do Senhor, amém? Eu quero profetizar isso sobre a vida de vocês, eu quero orar com vocês agora, pedir para que Deus possa revelar a vontade dEle em cada coração, em nome de Jesus, amém? Coloque-se de pé. Se você quiser tocar um louvor, a gente está tendo 10 minutos, a gente só vai gastar 5 em nome de Jesus, amém? E eu quero convidar você agora a se comprometer. Eu aprendi um negócio, irmãos, que é muito interessante. Existe uma data que nunca chega, é aquela que você nunca marcou, sabe? Você não define o dia, então ela nunca vai chegar. Você pode nunca estar atrasado, porque você nunca marcou a data, mas você pode nunca fazer também, porque você nunca se comprometeu com aquilo. Então, eu quero que você ore no teu coração e se comprometa com esse tempo. Se comprometa com essa ideia, dizer assim, olha, eu não serei no final desse ano a mesma pessoa que eu fui no final do ano passado. Ah, eu fui uma pessoa muito ruim? Não é isso. Mas você com certeza é pior do que você pode ser. Eu com certeza sou pior do que eu poderia ser. E se eu não definir isso na minha vida, escolher isso para a minha vida, escolher ter um tempo com Deus de qualidade, ter um tempo de leitura bíblica, gastar meu tempo, gastar minha vida com essas coisas, eu vou gastar com outras coisas, porque o tempo é o mesmo. O que muda é o quanto eu posso controlar a minha vida dentro desse tempo. E você pode fazer isso. Então eu quero convidar você a se comprometer com isso. Eu vou orar aqui com você, nós vamos adorar Jesus, mas se comprometa com esse negócio. Fala assim, Senhor, eu quero aprender mais do Senhor. E eu falei aqui um monte de coisa e a gente ainda tem o curso de teologia, que para quem quer conhecer coisas mais aprofundadas, ali você vai ter muita riqueza para aprender e vai ser uma bênção. Nossa igreja será uma igreja estruturada na rocha, amém? O apóstolo João diz que Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o verbo. O próprio Jesus, ele conta uma parábola onde há uma construção feita na areia e uma construção feita na rocha, e ele diz que aqui é feita na rocha, vem o vento, vem a chuva e não derruba, mas aqui é feita na areia, leva tudo embora. E a Bíblia diz que ele é a rocha, né? Então, se ele é a palavra e ele é a rocha, a partir do momento que você decide conhecer mais a palavra, se fortalecer mais na palavra, você está fincando as suas estacas na rocha e não na areia. É simples. Você está fincando as suas estacas na rocha e não na areia. Vai vir vento, irmãos, porque vem para todo mundo. Vai vir tempestade, vai vir chuva, mas se você estiver com as suas estacas bem fincadas na rocha, as águas não vão te levar, a enchente não vai derrubar a sua vida. Então eu quero que você se comprometa. O Senhor quer que você se comprometa. O Espírito Santo quer que você se comprometa a viver esse ambiente, a tentar abraçar tudo aquilo que nós estamos colocando aqui como planejamento para esse ano, para que no final do ano você mesmo possa dizer: eu sou uma nova pessoa, eu sinto Cristo
ser mais formado em mim do que já era. Naquelas partes do fruto do Espírito, tinha uma área que eu não conseguia vencer, mas lendo a palavra eu consegui vencer esse ano. Eu sou mais amável, eu sou uma pessoa mais carinhosa agora, eu sou uma pessoa que tem mais paciência agora. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus faz isso na sua vida. A palavra de Deus nos ajuda, irmãos, a alcançarmos o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito que está registrado lá, não são vários frutos que você vai colhendo puro, não, aquilo lá é a junção de um fruto. Então, para que eu possa dizer, eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho que ter todas aquelas coisas lá. Você vai chegar no final do ano, você vai dizer, a minha fé foi multiplicada esse ano, depois que eu estudei mais a palavra de Deus. Pastor, mas eu já li a Bíblia 10 vezes, então lê 11. Na hora que você lê 11, eu falo, lê 12, 15, 30 vezes, e ainda vai ser pouco. Porque nada é maior do que aquilo que Deus é e pode fazer por nós, amém? Feche seus olhos, Pai, é diante da Tua presença e da Tua palavra rica, poderosa e santa, que nós como igreja, Fonte Church de Paulínia, nós nos colocamos na brecha da oração, na brecha do jejum, da busca, mas na brecha do conhecimento da palavra. O diabo, que é astuto, tem enganado a muitos, mas eu quero declarar que essa igreja não será ludibriada, enganada por doutrinas de Satanás, e não será levada por vento de doutrina a qualquer canto, porque há um Deus sobre este lugar que fala e que dirige essa igreja, e que está dizendo para nós agora: ei, me conheça mais, porque você vai precisar, conheça mais da minha palavra, porque você vai precisar. Vem vindo tempos tempestuosos sobre a igreja no Brasil, e nós precisamos estar fortalecidos na raiz de Jessé, preparados para esse grande vento, e nos mantermos de pé para glorificarmos a Deus do outro lado. Quero convidar você a adorar a Jesus agora, declarando a Ele todo o seu amor e toda a sua adoração, e se comprometendo com Ele na busca pela Tua palavra. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que é, mudar a inocência e acreditar em Ti.
Santo, vem abraçar-nos, ó Deus, nessa noite. Vem receber o nosso louvor em forma de oração e declaração, Senhor. Que nós queremos ser como criança, voltar às primeiras práticas, voltar ao tempo em que nós comíamos a Bíblia, no início da nossa caminhada, da nossa fé, voltar ao tempo em que nós olhávamos para a palavra e ficávamos felizes de conhecer um pouco mais de Ti. Tira o cansaço, tira a tristeza, às vezes o abatimento, tira a preguiça. Nos ajude, papai, a vencermos aquilo que nos trava de conhecer o Senhor. Queremos conhecer o Senhor através da Tua palavra, mas não queremos deixar de lado as experiências, não queremos deixar de lado o mover pentecostal, sobrenatural e poderoso que o Senhor sempre manifesta em nossas vidas. Queremos continuar orando em línguas, sendo cheios do Teu Espírito Santo, transbordantes da Tua glória. Queremos viver o mover profético e sermos, ó Pai, usados em cura, milagres e transformação de vidas. Eu quero declarar que as nossas células serão cheias sim do conhecimento, mas cheias da glória de Deus. Pessoas transformadas, curadas, salvas para o reino. Nós declaramos, papai querido, que toda hoste do diabo e toda obra contrária será lançada por terra, porque nós somos a igreja do Senhor, e uma das coisas que nós temos de função é envergonhar o diabo, é envergonhar Satanás. Seja cheio do Espírito Santo, querido. Seja cheio do Espírito Santo, querida. Seja cheio da glória de Deus. Deixa Ele encher tua alma, tua vida, transformar você. Voltar à essência da adoração. Diga assim: o Senhor é essa essência, e através do Evangelho eu vou te conhecer mais e vou fazer mais do que o Senhor quer que eu faça, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja sobre toda a igreja. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Aplauda Jesus. Deus te abençoe. Que a sua célula seja uma célula